Boas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Franco, estou aqui para falar do artigo 5º da Constituição Federal. Espero que você esteja muito bem. Você que já assistiu todo o nosso curso, já assistiu todos os blocos aí de teorias, de questões, né? Já aprofundou, já leu e releu o artigo 5º, chegou a hora de revisar. E a revisão vai se dar a partir de agora, nesses blocos que nós vamos iniciar a partir de agora. Nesse grande projeto aí, que é o resumão que o Fox está lançando, né? Com material didático, com material, um esquema fenomenal que o Fox vem preparando entre lei seca e um mapinha mental já no lado para você ir fixando mais a matéria, né? Ó, novidade Fox, mapeando o conteúdo lá do nosso direito. Nós vamos falar agora do artigo 5º e, claro, dentro desse bloco, dentro desses blocos de resumão, você vai ter um mapa da lei, um mapa da súmula, os mnemônicos e as dicas e macetes aí para que você possa ir memorizando, guardando, consolidando e, claro, aprendendo cada dia mais o nosso conteúdo, tá? É isso aqui que você vai ter a partir de agora e nós estamos para falar dele, do nosso famoso artigo 5º. O material já está aí na sua mão, com certeza, né? E eu vou utilizá-lo exatamente a partir de agora, tá? Vamos lá? Eu começo com, claro, o nosso caput, né? O caput do artigo 5º, ele é muito famoso. Deixa eu só descer ele aqui, ó. Ó, o caput do artigo 5º, ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Para, bichinho. Opa, segura aí. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Então, muito cuidado com essa palavra. Eu sempre fico falando nas minhas aulas, né? Cuidado com a palavra residentes. Por quê? Porque a palavra residentes, por mais que ela conste ali no artigo 5º, ela não pode ser interpretada. Por quê? Porque o STF fez ali o que nós chamamos de mutação constitucional. Ela está escrita, mas ela não pode ser interpretada, como se fosse um fantasminha. Por quê, Franco? Porque se você interpretar a palavra residentes, você está praticamente isolando os direitos fundamentais, direitos humanos, dos estrangeiros, né? Você está afirmando que somente brasileiros e os estrangeiros que moram aqui no Brasil terão direitos fundamentais. É claro que esse equívoco foi corrigido pelo Supremo e temos aqui, então, uma súmula, uma mutação constitucional, tá? Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a VILPS, né? A vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, para aqueles que querem saber, um esqueminha bisurado aqui que foi feito, ó, o VILPS, né? Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Volta e meia vem lá uma questãozinha ou outra perguntando quais são os 5 direitos previstos no caput do artigo 5º, né? O legislador achou importante colocá-los lá. Não tem lá, não tem nenhuma diferença. Por exemplo, a herança não está ali, Franco. Beleza, mas a herança está no corpo do artigo 5º, lá nos incisos, né? Porque a propriedade, a igualdade, enfim, são mais importantes que as demais? Eu creio que não. Foi só uma escolha, uma opção que o legislador teve no momento de construir o artigo 5º, de colocá-las ali no caput, dada a sua importância. Claro, para dizer que a vida não é importante? É óbvio que é. Até temos autores que dizem que a vida é o maior bem de todos, claro, porque sem ela você não consegue usufruir os demais direitos, né? Nós tendemos a concordar com isso. Você não terá, por exemplo, como usufruir a propriedade se tu não tem vida, né? Não tem como usufruir a liberdade se você não tem vida. A segurança se você não tem vida. Então, obviamente, que a vida nesse aspecto ele é muito mais importante. Mas é só uma questão didática, só uma questão de escolha do legislador esses direitos ali. Então, volta e meia vem a questãozinha de prova e ela vai dizer assim, quais são os 5 direitos previstos no artigo 5º, no caput, na cabeça do artigo 5º. Aí você vai lá e diz vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança, beleza? Aí o primeiro inciso, pessoal, ele é importante porque ele vai tratar do princípio da igualdade. E nós sabemos que existem 2 lados da moeda, né? O princípio da igualdade formal, o que está previsto aqui no inciso 1º, e o princípio da igualdade material, que é aquele aplicado na prática. Ou seja, olha só o que diz o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Esse é o princípio da
igualdade formal. Quero que você lembre disso na prova, tá? Porque a própria Constituição Federal traz no seu texto, né, algumas distinções entre homens e mulheres. Por exemplo, a questão da aposentadoria, a mulher se aposenta mais cedo que o homem, a questão envolvendo a licença mãe e licença pai. A licença mãe, por óbvio, é maior que a licença pai. Então veja, a própria Constituição, ela vai trazer algumas distinções entre homem e mulher. Então o que nós temos? O princípio da igualdade formal, previsto no inciso 1, todos são iguais perante a lei, homem e mulher são iguais perante a lei, né, em obrigações e direitos. E nós também temos o princípio da igualdade material, que é, basicamente, você tratar de forma desigual os desiguais. Eu vou tratar de forma desigual os desiguais. Esse é o princípio da igualdade material, tá? Fechou? Muito bem, inciso 1 foi para conta e a ideia é essa mesma, tá? Eu já falei para vocês que aqui é uma aula de resumo, aqui é uma aula para você que já assistiu a nossa aula, que já viu o curso completo e agora está aqui para revisar, né? Nós estamos mapeando o conteúdo, estamos aqui no artigo 5º e aí mostrar para ti alguns detalhes, alguns macetes, algumas dicas para que você vá então memorizando e refrescando a memória, né? Dado que muitas vezes você assiste a aula num período, daí 2, 3 meses depois você vai voltar aqui, né? Faz parte, a preparação é assim mesmo. Então nós estamos no artigo 5º, inciso 1. O inciso 2 diz o quê? Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é o famoso princípio da legalidade voltado ao setor privado. Porque o setor público também aplica a legalidade, só que está lá no artigo 37 caput, né? Você que já estudou um pouquinho mais a Constituição, vai lembrar que lá no artigo 37 caput, nós temos o princípio da igualdade, da legalidade aplicável ao setor público. E há uma diferença gritante entre eles. Aqui, no inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Veja que o princípio da legalidade para nós particulares é muito mais amplo. Eu e você podemos fazer tudo, desde que a lei não vede. Agora, o gestor público só faz aquilo que a lei autoriza. Então, o princípio da legalidade pública é mais restrito, é mais apertado. A interpretação dele é mais taxativa, tá? Então, esse é o princípio da legalidade voltado ao setor privado. Item 3, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano degradante. Tem que lembrar que o Brasil, né, ele assinou, claro, a Declaração de Direitos Humanos. Tem muito do que você lê aqui, né, é oriundo da DUD, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enfim, então você sabe que lá nós repudiamos a tortura, repudiamos a censura, e são 2 itens que foram repudiados, foram vedados na atual Constituição, né? Tanto a tortura, que inclusive há um desdobramento mais à frente, você vai ver comigo, e também é vedado a censura, né? Então, tanto uma quanto a outra. E veja, ninguém será submetido à tortura, que hoje é crime, né? Crime apenado com reclusão, crime inafiançável, um crime imprescritível, que você vai ver mais à frente, e nem a tratamento desumano ou degradante, né? Então, o famoso 3TD, ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano e tratamento degradante, tá? A doutrina majoritária entende que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, por isso que essa questão deve ser muito lembrada aí na prova, né? E eu falei já para vocês, e a palavra residente, por mais que ela conste ainda na tua Constituição, ela não pode ser interpretada. Fechou? Então a primeira parte nós passamos, vamos para a nossa segunda parte, moçada. Tá aí, ó, segunda parte da lei, senta o dedo, vamos embora. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Então uma perguntinha sempre que vem confundindo, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato, pelo amor de Deus, né? A manifestação do pensamento veda seu anonimato, tá? Que coisa mais linda isso aqui, ó. Então, você pode falar o que você quiser, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Você pode falar bem, falar mal da pessoa, criticar, enfim, só que não pode se esconder. É vedado o anonimato. Por que isso, Franco? Porque logo abaixo tu vai perceber o quê? Que é assegurado o direito de resposta, que é assegurado o direito à indenização. Então você pode falar o que você quiser da pessoa, agora não pode se esconder.
tu tem que ter condições de dar o direito de resposta para essa pessoa. E se a ofensa que você praticou, ela de fato é inconveniente, é legal, enfim, você vai sofrer ali um processo e vai ter que indenizar a pessoa. Então é por isso que eu vedo o anonimato. Eu libero a manifestação do pensamento, mas eu vedo o anonimato, tá? Então tá aí, ó. O item 5 complementa o item 4, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, até porque é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização, tá, gente? Essa é uma parte muito importante aqui, ó. Por quê? Porque não é porque você ganhou o direito de resposta que não vai ter direito à indenização. Então é um mais, é um E. Direito de resposta e indenização. Não te esquece disso. Direito de resposta e indenização, tá? Muitas vezes a banca vai dizer assim: aquele que usufruiu do direito de resposta não poderá pedir indenização. Tá errado. Por quê? Porque a Constituição é muito clara, né? E assegurado o direito de resposta e, ou seja, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Fechou? Vamos lá. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tá? E aí, eu gostaria de trabalhar essas duas aqui em conjunto com você, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Moçada, lá no artigo 15, inciso 4º, vocês irão voltar para esse inciso 8º aqui. Muito cuidado. Vocês podem, e claro, ante o pluralismo político, né, vocês podem alegar a famosa, agora se foi a palavra, escusa de consciência, né? Para não servir o exército, por exemplo. Acontece muito, né? Você alega lá escusa de consciência, dizendo que a tua religião não deixa você pegar em armas, e tá tudo bem, você vai para uma outra fila, e nessa outra fila lhe é apresentado uma outra obrigação alternativa. O problema é o seguinte: se você não quer cumprir uma obrigação a todos imposta, né? Que é a prestação de serviço militar obrigatório, e também descumprir a obrigação acessória, então você vai ter reflexos no teu direito político. Alguns dizem que é a suspensão do direito político, outros dizem que é a perda do direito político. O fato é que, se você não cumprir a obrigação principal e também descumprir a obrigação acessória prevista em lei, então você terá reflexo sim no direito político, tá? Isso é muito importante. Lembre-se, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso, garantida a forma da lei, a proteção, inclusive, nos locais de culto. São 4 proteções, tá? O direito religioso, ele é tão importante que ele apareceu logo no início do artigo 5º, né? No inciso 4º, 5º. Então, veja, nós temos aqui 4 proteções no que tange ao direito religioso. Proteção da fé, proteção do culto, proteção da liturgia e proteção do templo, né? Então, são 4 situações que juntas compõem o direito religioso. Não adianta nada o Estado proteger o local de culto, se não deixar ou ficar interferindo na questão envolvendo o culto, né? Na liturgia. Não adianta nada o Estado proteger a fé, se na hora de você exteriorizar a fé, o Estado vai lá intervir. Então, para que não aconteça isso, a Constituição Federal ela fechou o cerco. Veja, você pode crer em tudo ou crer em nada, porque no Brasil isso é livre, né? Quando você crê em alguma coisa, você pode cultuar o seu Deus, a praticar atos litúrgicos dentro de um local. E esse local também é protegido, que é o chamado templo, tá? Então é interessante aí o inciso 4º, inciso 5º, o inciso 6º, né? E agora pulou aqui o 7º, mas enfim, né? Tá aí os incisos da nossa Constituição Federal. Liberdade de consciência e crença, livre, inviolável e protegido. Tá bom? Vamos lá então? O 9º e o 10º tá aí também. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação.
independentemente de censura ou licença. Como eu falei para vocês, não tem censura e não tem também tortura, tá? Se perguntar para você, Franco, se perguntar para mim, não existe censura, não existe tortura. Sim, existem exceções para isso. Vai dizer não. Não existem exceções, pessoal. Não pode vir assim, ó. A Constituição Federal veda a censura, vírgula, salvo no caso de... Não tem salvo, tá? A Constituição proíbe a tortura, vírgula, salvo nos casos de terrorismo. Não existe salvo para tortura, não existe salvo para censura, tá? Toma cuidado com isso. Tanto a censura quanto a tortura são vedados por lei. Muito bem. Livre expressão da atividade intelectual, artística e científica, né? E de comunicação, independentemente de censura ou licença, é o que tem o esqueminha aqui. E o que é inviolável? A intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Sua violação acarreta aí uma indenização por dano material ou moral. Lembre-se, meu povo, lembre-se, as inviolabilidades mais cobradas são estas aqui, ó, tá? Vou até deixar aqui para você um segundinho só, dá uma olhadinha aí. Olha aí. Esse aqui, o inciso 9º, e esse aqui, o inciso 9, perdão, o inciso 11 e o inciso 12, com toda certeza, eles são os mais cobrados, um dos mais cobrados em prova. Se é para você parar agora de respirar, para prestar atenção, é agora. O inciso 11 trata da inviolabilidade do domicílio, e o inciso 12 trata da inviolabilidade das comunicações, tá? Então é muito importante, todo e qualquer concurso cai e o seu não vai ser diferente, beleza? Então vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Aqui, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte, a regra, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador. Esta aqui é a regra, gente boa. Esta é a regra. Agora, eles não perguntam a regra. Dificilmente vão perguntar a regra. Eles vão perguntar o quê? As exceções. E quais são as exceções? Desastre e prestação de socorro, você pode entrar a qualquer momento. Flagrante delito, você pode entrar a qualquer momento. Com a autorização do dono, você pode entrar a qualquer momento. E apenas de dia, você pode entrar para cumprir ordem judicial. Lembre-se que para cumprir ordem judicial é somente de dia. Isso aqui é muito importante. Não pode entrar para cumprir ordem judicial à noite, tá? De madrugada. E o que seria dia, né? Nós temos dois critérios, basicamente. Um que o STF utiliza, que é o critério da luz solar. Então, tem luz solar para o STF é dia. O outro critério é um critério mais processual, né? Que é utilizado pelo STJ. Ou seja, das 6 às 20 horas, para o STJ, então, é considerado dia. Ou seja, a partir das 6 horas, tendo ou não tendo sol, você pode cumprir a ordem judicial, tá? Então essa é uma questão bem interessante, cai muito em prova, toma cuidado com isso. E depois nós temos a inviolabilidade das comunicações. E é claro, todas as comunicações são protegidas. Carta, telegráfica, dados, e todas elas têm as suas exceções. Agora, em 88, quando foi promulgada a Constituição, e até hoje, nós temos a comunicação telefônica como sendo uma das mais protegidas, né? E a interceptação telefônica, para acontecer, deve seguir algum roteirinho, previsto inclusive na própria Constituição. Não é em qualquer ação que você pode propor, requerer uma interceptação telefônica. Não é qualquer pessoa que pode requerer. Não é qualquer pessoa que pode autorizar uma quebra de sigilo telefônico. Veja que eu tenho pelo menos 2 requerentes. O promotor, quando está lá na ação penal, ou até mesmo o delegado no inquérito policial. Quando for uma última ratio, uma prova fundamental, uma prova que só ela pode lá elucidar aquele crime, desmantelar aquela quadrilha, aí o promotor ou o delegado requer ao juiz competente, e o juiz, uma autoridade judicial, não é o delegado, não é o promotor, não é o oficial da PM, não é a autoridade judiciária,
vai avaliar e vai ou não conceder a interceptação, a autorização para interceptação, tá? Então é muito cuidado, leia com calma esse inciso porque ele cai bastante. Vamos lá. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, nas comunicações telefônicas, né? Por ordem judicial, então tem que ter ordem judicial para o juiz, e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, ou seja, inquérito policial, ou instrução penal, ação penal. Tá vendo? Então, muito importante isso aqui. Joia? Ação penal ou inquérito policial, tá? Não pode ir para ação civil, não pode para ação trabalhista, não pode para PAD, sindicância, nada disso. Então, só para inquérito policial ou ação penal que esteja apurando ou já processando um crime apenado com reclusão. É isso que nós temos aqui, ó. O 3CT/D, inviolável o sigilo, né? Correspondência, comunicação telegráfica, comunicações telefônicas e dados. Somente por ordem judicial para investigação criminal ou instrução processual penal é o esqueminha que está aí, tá bom? 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei, veja a lei determinar, né? Esse aqui é o bom e velho exemplo daquela norma constitucional de aplicabilidade contida, né? Ou seja, tem aplicabilidade plena, plena, imediata, porém eu posso restringir caso venha uma lei posterior, que é o caso, que é o exemplo da OAB, que é o exemplo do CRC, né? Não é só se formar em contabilidade, só se formar em direito, que você sai advogando, não, tu tem que passar na prova da ordem, né? Tem que passar na prova do CRC, então esse é um exemplo de norma de aplicabilidade contida, né? Muito bem, vamos avançando aqui, tem muito inciso pela frente, mas nós somos fortes e vamos seguindo firme e forte, vamos lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E aí, certo ou errado? É claro que tá certo, mas tu tá lendo o inciso, rapaz. Então, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, né? Então, isso aqui é para aqueles que irão fazer faculdade de jornalista, por exemplo, né, de jornalismo, vão ocupar muito essa parte aqui, ó. Não é só para o jornalista, tá, pessoal? Mas para aqueles que vão ter acesso a informações privilegiadas, né, e vão usá-las para a sua profissão, tem lá resguardado o sigilo da fonte. Tá? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A única pegadinha que eu quero que você tome cuidado aqui, e chega a ser engraçado, porque não tem muito que eles inventarem nesse inciso. A única brincadeira de mau gosto que eles fazem contigo é livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo. Eles vão falar assim, a qualquer tempo eu posso entrar, sair com meus bens e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Essa questão, ela só vai ser correta se lá na hora da prova aparecer assim, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, tá? Em tempo de paz. Se tiver a qualquer tempo, aí tá errada a questão. Então, cuidado aí com os detalhes, no detalhe da palavra aí que eles vão derrubar, tá bom? Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, né? Bom, o que acontece, moçada? Esse prévio, tá errado aqui o sinalzinho, tá? Esse prévio aviso aqui, ele foi desconsiderado pelo STF, tá? O STF, então, ele desconsidera, ele desconsiderou o prévio aviso, desde que haja uma intensa publicação nas redes sociais. Então, não precisa mais do prévio aviso, a parte final do inciso está prejudicado, né? O STF disse que não precisa mais,
foi feita uma mutação constitucional aqui, e no mais, toda a parte que fala da reunião está ok. Veja que a reunião que nós estamos falando aqui é reunião em locais abertos, não em locais fechados, e sim em locais abertos. E para fazer uma reunião em local aberto, não precisa de autorização. Gente, para de errar essa questão, parem, tá? Não precisa de autorização para se reunir. E agora nem do prévio aviso precisa mais, não precisa, tá? Então o que nós temos? Todos podem reunir-se pacificamente. E pacificamente, sem armas, em locais abertos, né? Independentemente de autorização, você não precisa pedir para fazer a reunião. E agora, repito, não precisa sequer mandar aí o prévio aviso para a autoridade competente. Isso é muito importante que você anote aí também, tá? Então, o direito de reunião cai e cai muito em prova, principalmente agora que você tem essa alteração. Aí, logo abaixo da reunião, o que nós temos? Os 5, 6 incisos falando de associação. Vamos lá. É plena liberdade de associação, para fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar. Moçada, primeira coisa, não precisa de autorização também para a associação. E claro que tu só vai criar associação para um objeto lícito. Não se há de falar em uma associação dos plantadores de maconha da cidade. Não tem como, né? Porque o objeto é ilícito. Então, a associação ela tem que ser para fins lícitos e não pode servir para fins paramilitares. Isso não quer dizer que os militares, policiais, militares, bombeiros, membros das Forças Armadas, não possam ter associação. Eu tenho lá o Clube dos Sargentos, Clube dos Cabos Soldados, Clube dos Oficiais, que são, sim, associações. Quando você lê a parte final do inciso, está escrito assim, ó, vedada a de caráter paramilitar. O que está escrito ali? Vedada aquela que tem fins paramilitares, né? Fins paramilitares. Então, toma cuidado. Não coloque que o militar não pode ter associação. O militar pode ter associação. O que o militar não pode é ter sindicato, mas associação pode, tá? Então, cuidado aí. Beleza? Vamos lá, mais uma. A criação de associações na forma da lei da cooperativa independe de autorização. Pelo amor de Deus, mais uma vez eu vou pedir, pelo amor de Deus, cara, pare de errar essa questão. Eu vejo gente boa, gente antiga no concurso aí, rapaz, errando questão besta aqui, porque é uma questão que sempre cai em qualquer concurso, né? Você já deveria saber. Então, pelo amor de Deus, cara, tanto para a reunião quanto para a associação, não precisa de autorização do Estado. Deus, chega, para de errar isso, né? Blá, 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 para criar associação, basta requerer uma autorização. Não precisa de autorização, cara, tá? Não precisa de autorização do Estado para fazer reunião, para criar associação, para criar igreja, para criar partido, para criar time de futebol, nada, tá? Então, cuidado com isso. Sendo vedada a interferência estatal, inclusive, ó, em seu funcionamento. É vedado. O Estado na associação não pode sequer interferir, né? Dada é a proteção dada, tamanha é a proteção dada aí pela Constituição. Beleza? Muito bem. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, ou seja, na dissolução, o famoso trânsito em julgado, né? E aqui nós temos, as associações poderão ser suspensas ou dissolvidas, né? E nesse caso, apenas para a dissolução, exige-se o trânsito em julgado. O que é normal, né? Você tem que esperar terminar o processo, transitar em julgado o processo, não cabe mais recurso naquele processo, aí sim a associação está extinta. Agora, para suspender as atividades, isso pode ser cumprido já de forma liminar, imediatamente, não precisa, claro, esperar terminar o processo, tá? Então, interessante essa questãozinha
cai muita associação e não é pouco, tá? Tem mais, hein? Tem mais associação. Olha aí, ó. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que o princípio da facultatividade. Princípio da facultatividade diz que você, eu, o Tício, o Mévio, nós não somos obrigados a entrar num partido, num sindicato, numa associação. E entrando, nós não somos obrigados a permanecer. Né? Princípio da facultatividade. Beleza? Então tá aí. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, né? Judicial e extrajudicialmente. Muito importante isso aqui, moçada. Por quê? Porque nós podemos entregar, confiar à associação que ela nos represente numa ação judicial. Ela pode fazer isso, só que ela só pode fazer isso devidamente autorizada, tá? Ou vai ser uma procuração dada por cada um dos associados, ou vai ser uma reunião feita e aquela ata da reunião servirá como uma autorização para que a associação fale em prol dos seus associados, tá bom? As entidades associativas, quando expressamente então, poderão representar tanto dentro do Poder Judiciário quanto em processo administrativo fora do Poder Judiciário. E como é representação, tem que ter a devida autorização, né? Fechou aqui? E aí nós entramos aqui no outro direito, né? O famoso direito à propriedade. A propriedade sempre esteve presente, sempre esteve presente no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, não é de agora, não é novidade da Constituição Federal, a propriedade sempre esteve presente nas Constituições anteriores. O fato é que a Constituição Federal traz aqui, ó, um fato novo, que para você manter a propriedade, você precisa alcançar a função social, ok? Então veja, a propriedade sempre fez parte das Constituições, no direito brasileiro. Só que nas demais nunca teve essa tal função social. E a nossa tem, né? A nossa tem. E o que eu sempre alerto é que a função social, ela não é requisito para a aquisição da propriedade. Mas a função social, ela é um requisito para a manutenção da propriedade. Se, por exemplo, tu comprar uma fazenda e não plantar, não produzir, não fazer nada, não tem problema nenhum, você vai comprar tranquilamente. Agora, corre um sério risco de você perder essa propriedade. Por quê? Porque ela é improdutiva. Ela não alcança a função social da terra rural, que é produzir. Então, tu vai sofrer uma desapropriação para fins de reforma agrária, né? Terá a compra forçada. Joia? Bom, também acontece isso com o terreno urbano, né? Terreno urbano, quando está lá abandonado, não está servindo nem de moradia e não está servindo nem de base para um comércio, nada, não está cumprindo a função social do terreno urbano. Vai sofrer, né, as consequências. Então, para você manter a sua propriedade, tu deve alcançar a função social. É o que nós temos, então, aqui na Constituição Federal, né? A função social consiste na utilização da propriedade urbana ou rural em consonância com os objetivos sociais de uma determinada cidade, né? Daí é só você olhar, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é o Estatuto Geral, e o Plano Diretor da cidade, que cada cidade tem um, né? E aí nós entramos na questão bem importante, que é desapropriação e requisição administrativa. 1 minuto para você ler isso aqui. Isso aqui, moçada, é muito importante, porque apesar de ser um inciso abaixo do outro, esses incisos são muito diferentes. Cada um deles trata de uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Um fala de desapropriação, o outro fala de requisição. Muito bem. Qual que é a diferença de um para outro? Lá no direito administrativo, você vai assistir comigo na aula de intervenção do Estado, muito mais sobre desapropriações e sobre requisições. Mas aqui, cara, o que cai em prova é o seguinte, é o fator indenização. A indenização na desapropriação é de um jeito, a indenização na requisição é de outro jeito. E é só isso que eu quero que você guarde aqui no artigo 5º. Veja só,
A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade ou por interesse social, mediante justa, prévia e em dinheiro, né, indenização, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, é claro que nem sempre nós teremos uma indenização em dinheiro. Por quê? Porque nós temos as TDAs, as TDPs, temos até exemplos de expropriação, quando o Estado vai lá e pega a propriedade e não paga nada. Isso acontece quando? Quando eu tenho uma propriedade com plantio de drogas ou uma propriedade que utiliza, né, o ser humano aí para fins de escravidão ainda, né, com a análoga à escravidão. Então são situações que vão gerar a expropriação. Agora, qual é a regra da desapropriação? Indenização prévia, justa e em dinheiro. Veja que não é essa pegada na requisição. Olha aqui, ó. No caso do iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização posterior. Então, essa indenização aqui, gente, ó, ela vai ser sempre posterior, tá? Por quê? Porque você precisa verificar o dano. Você precisa, na requisição, verificar o dano. Se não tem dano, não há que se falar em indenização na requisição administrativa. Isso é muito importante. No que tange ao direito constitucional, é o que mais cai, tá? É claro que existem inúmeras outras diferenças entre desapropriação e requisição. Mas para fins de constitucional, o mais importante é saber diferenciar a indenização de uma e a indenização de outra, tá? Na desapropriação, justa, prévia e em dinheiro. Na requisição, vai ser feita depois, se houver dano, tá? Muito importante isso aqui. Muito bem. O STF diz que a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autuação desses, né? Bom, isso aqui está um pouco deslocado. Isso aqui está um pouquinho deslocado, mas tudo bem, tá? Essa súmula é importante, mas não sei o que tem a ver aqui com a questão, deixa eu ver aqui. Deve ser voltado aqui à associação, né? Aqui, ó, tá? Não, desculpa, eu não tinha visto aqui a súmula 629, tá? Mas é que não tem nada a ver aqui a questão da representação, até porque é o seguinte, ó, eu vou explicar, já que apareceu a súmula 629 ali, eu vou explicar para você. Essa súmula, ela teria que estar colocada lá no mandado de segurança coletivo, tá? Por quê? Porque o STF diz que quando você trata de mandado de segurança coletivo, ou no que tange ao sindicato, né, mandado de segurança como um todo, você tem essa questão envolvendo a substituição processual e não a representação. Então, nesse caso, tu não precisaria da autorização coletiva, tá? Mas, enfim, tá aí a 629, é importante, e ela trata, então, do inciso 21, tá? Desculpa, não acabei não lendo aqui o esqueminha, tá? Vamos lá, então. Inciso 36, né? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que pode cair aqui, Franco? Aqui é só cuidar a questão envolvendo se a dívida é ou não é oriunda da pequena propriedade, da atividade em si da pequena propriedade, tá? Não precisa saber o que é pequena propriedade. Precisa saber o quê? Se a dívida é ou não é oriunda da sua atividade. Então, esse pronome aqui é importante, ó. Veja que não é qualquer situação que gera a impenhorabilidade. O que acontece? A pequena propriedade só é impenhorável se a dívida for oriunda da sua atividade rural. Agora, se for feita uma dívida, colocada a propriedade lá como né, na hipoteca lá, e essa dívida não tem nada a ver com a atividade rural, então ela pode ser penhorada. A pequena propriedade só não é penhorada quando a dívida é oriunda da sua atividade produtiva, tá? Então, cuidado aí com esse pronome e tu vai buscar ele lá na hora da prova,
tá? Beleza? Muito bem. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, né, e reprodução de suas obras. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais, em obras coletivas, em reprodução da imagem e voz humanas. Quando cai aqui, pessoal, sinceramente, isso aqui cai ipsis litteris, né? Eles copiam e colam porque não tem o que cobrar, não tem o que inventar aqui, né? Eles copiam e colam só para ver se você leu todo o artigo 5º, né? Então, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive a atividades esportivas, né? Cuidar aqui que não é salvo, não é exclusivo, é inclusive atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de incentivos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção de criação industriais, propriedades e marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E aí vem ele, o direito à herança. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. O direito de herança está ou não está expresso na Constituição Federal? Essa pergunta vem, pessoal, por quê? Porque eles perguntam assim, ó. A Constituição Federal previu expressamente no artigo 5º o direito à propriedade, sendo o direito à herança uma previsão extraconstitucional, infraconstitucional, apenas legal, previsto apenas no Código Civil. E eu quero que você olhe para esse inciso e diga: o direito de herança é taxativamente, expressamente previsto na Constituição Federal, assim como o direito à propriedade, tá? Então não erra mais essa questão. Tanto o direito à propriedade quanto o direito à herança estão previstos de forma expressa no artigo 5º. Tá aí o inciso piscando para você, né? Um esqueminha voltado à propriedade rural, né, trabalhado pela sua família, não será objeto de penhora, pagamento de débitos decorrentes da sua atividade laboral, esse pronome aqui é importante, já falei para vocês, né? Súmula 364, o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrangem também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas ou viúvas, é uma previsão de súmula do STF 364. Joia! Ainda falando sobre a questão da herança, pessoal, eu gosto muito desse inciso. Ele diz assim, ó: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada por lei brasileira. Essa é a regra, tá? Em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é o decujus? É o estrangeiro que morreu, entendeu? O cara é estrangeiro, deixou bens situados no país, ou seja, no Brasil. O camarada é estrangeiro, tem família brasileira, deixou bens situados no Brasil e, em regra, pessoal, a herança vai ser dividida de acordo com o direito brasileiro, desde que uma lei estrangeira não seja mais benéfica para a família brasileira. Então aqui nós temos uma raríssima exceção, onde o Brasil abre mão da sua jurisdição para aplicar a jurisdição de outro país em prol da família brasileira, entendeu? Mas tem que ser mais vantajosa essa legislação para a família brasileira. Então toma cuidado com isso. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do seu consumidor, né? Aí nasce na década de 90, né, o nosso CDC, ok? Então tá aí a lei que está falando aqui, ó, é o CDC, já foi criada faz muito tempo, né? Se não me engano, o CDC é de 91, alguma coisa assim. Então há muito tempo o CDC foi criado e está sendo atualizado constantemente, e o Estado já cumpriu com a sua obrigação de fazer a norma, né? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos
informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo, que serão prestadas na forma da lei, e que lei é essa? Você já sabe que existe. É a nossa LAI, Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527 de 2011, né? A Lei de Acesso à Informação. Então, de acordo com a LAI, nós temos aí o direito de exercer, né? Pedir informações a qualquer representação, qualquer repartição pública, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Perfeito? Então, olha que interessante. Quando você lê esse artigo, muitos de vocês vão linkar a LGPD. Não façam isso, tá? Não façam isso. Nós temos hoje, pessoal, 2 incisos do artigo 5º que tratam diretamente de informação. Temos até mais, mas 2 deles são importantes. Você vai linkar a LAI, que é a questão envolvendo o acesso a essa informação pessoal e geral. Quem vai regular isso é a Lei de Acesso à Informação, de 2011. E o último inciso, o inciso 79, inserido pela emenda constitucional número 115 de 2022, traz para nós hoje a garantia da proteção dos dados pessoais, inclusive por meio digitais. Aí você vai linkar isso à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas este caso aqui, você linka isso à LAI, a Lei de Acesso à Informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. A lei determina um prazo de 20 dias, quando requerido, podendo estender-se para mais 10 dias. Então, no máximo, em 30 dias, a LAI diz que a autoridade precisará fornecer essas informações, né? No máximo em 30 dias, sob pena de responsabilidade. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Taxa aqui é no genérico, né? Então não paga nada, o direito de petição e o direito de obter certidões, tá? Por mais que você fale em direito de petição e ou obter certidões, são as nossas garantias administrativas, tá? Garantias administrativas. E sempre cai a mesma piada de mau gosto. Para exercer o direito de petição, é necessário o pagamento de taxas e custas. Não. Independentemente do pagamento de taxa. Independentemente do pagamento de taxa. Não paga taxa. E veja, não é somente os pobres, tá? Pelo amor de Deus. Todos não vão pagar taxas. Todos. Não é somente os pobres. Por que eu falo isso? Porque lá na prova, eles vão colocar assim, ó. De acordo com a Constituição, é apenas aos pobres concedido o direito de petição gratuito. Não. A todos podem exercer o direito de petição sem pagar taxas, independentemente de pagar taxas. Então, essas brincadeiras de mau gosto que vocês não podem cair, tá? A lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Aqui está o que eu falo, que nós chamamos de jurisdição una. Nada escapa da prestação do Poder Judiciário, né? A famosa jurisdição una, né? O sistema inglês, nós não adotamos o sistema francês de 2 jurisdições e aplicamos então o sistema inglês de jurisdição una, né? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações em interesse particular ou interesse coletivo ou geral, né? Independentemente do pagamento de taxas. Independentemente do pagamento de taxas, tanto para requerer, né, pedir, exercer o direito de petição, quanto requerer certidões no seu nome, tá? A súmula vinculante número 21, muito importante essa súmula, hein? Muito importante, gosto muito dela. Ela diz assim: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso, né? Na mesma linha, pessoal, não está aqui, mas é importante, a súmula vinculante número 26, né, também vai na mesma linha. Você não pode exigir, né, nenhum pagamento antecipado, pagamento de tributo, né,
para fins de liberação de mercadoria e tudo mais. Então, a admissibilidade de recursos administrativos não pode ser condicionada a pagamento de valores, como é no caso, por exemplo, no processo judicial. Então, o famoso preparo aqui, ele não é custoso, ele não custa, né? Você pode recorrer e para isso não vai precisar pagar. Diferentemente do Poder Judiciário, quando você quer recorrer a uma instância superior, no Poder Judiciário, geralmente tem que pagar. Aqui não. Aqui para o processo administrativo, inclusive é vedada, tá? Veja a súmula vinculante 21 de novo. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens, né, dinheiros, para a admissibilidade de recurso administrativo, né? Isso vai ao encontro aí do inciso que protege, né, a todos o direito de petição, tá bom? Belezinha? Vamos lá então. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui, ó. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Então eu vou até aqui para dar um intervalinho, tá? A lei não prejudicará três coisas: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a famosa coisa julgada material e formal. O fato é o seguinte, moçada, a banca pode falar assim, olha, uma nova Constituição pode ferir um ato jurídico perfeito, pode ir de encontro a uma coisa julgada. Eu estou falando que é uma nova Constituição, pode. Aí você vai dizer, pode, porque o poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado. Agora, quando você tem, em vez de uma nova Constituição, você tem uma lei, aí não. Por quê? Porque a própria Constituição nossa protege e diz que uma lei futura não pode prejudicar um direito que já está adquirido. Por exemplo, você já conquistou o direito à aposentadoria. Na atual regra do jogo, você já conquistou os requisitos necessários para a aposentadoria. Aí amanhã vem a nova regra da aposentadoria. Amanhã publica-se a reforma da Previdência. Só que você já estava com os requisitos garantidos. Só não tinha ainda formalizado perante o INSS, por exemplo. Então você já estava com o direito adquirido. E a nova lei não pode prejudicar você. Agora, se você ainda não garantiu o teu direito, você provavelmente vai entrar numa das regras de transição. Agora, se você já garantiu, e isso aconteceu em 2019, né? Muitos servidores e, enfim, trabalhadores já estavam aptos a aposentar-se e ainda não tinham formalizado. Então, logo publicou-se a reforma, você pode ir lá tranquilo e vai se aposentar com as regras antigas. Por quê? Porque é direito adquirido. E a nova lei não pode prejudicar o direito adquirido. Assim também é com o ato jurídico perfeito, assim também é envolvendo aí a situação da coisa julgada, tá? O último que eu quero deixar para vocês aqui é esse aqui, ó. Não haverá tribunal ou juízo de exceção, tá, pessoal? Então é muito importante, ó, não haverá tribunal ou juízo de exceção. O que isso significa, Franco? Isso fere de morte o juiz natural. No Brasil, nós adotamos tanto o juiz natural quanto o promotor natural. Antes do crime acontecer, nós já temos uma autoridade competente para julgar o crime. Antes do crime acontecer, nós já temos uma autoridade para acusar, né? Propor a ação penal, que no caso é o promotor. Então nós não temos aqui no Brasil a possibilidade de criar um tribunal pós-factum, um tribunal criado para aquele caso. É vedado de forma expressa toda e qualquer criação de tribunal de exceção. E eu quero lembrar você um detalhe, ó. Cuidado com o tribunal do júri, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Cuidado com o tribunal especial para julgar governador, tá? Cuidado com esses tipos de conselhos, porque esses conselhos são criados a posteriori. Mas veja,
O que é escolhido a posteriori são meramente os membros que compõem o conselho de sentença. Todo o processo do júri, toda a instituição do júri já está criada, já está posta. A competência para seu julgamento e tudo mais. A mesma coisa envolve o Tribunal Especial que julga os governadores por crime de responsabilidade. É formado por 10 pessoas, 5 deputados estaduais, 5 desembargadores do TJ. Quem são? Não sei. Mais à frente, quando for o caso, serão escolhidos. É a mesma coisa os jurados. Ah, são 7 jurados. Quem são? Não sei. A cada tribunal, a cada júri é escolhido 7. Entendeu? Então, não confunda o júri, a formação do conselho de sentença do júri e a formação do conselho do Tribunal Especial que julga o governador com a questão do Tribunal de Exceção. Tribunal de Exceção é vedado. Eu não posso criar um tribunal só para julgar o Bolsonaro, por exemplo, né, por crimes. Não posso criar um tribunal só para julgar o Lula, entendeu? Então não posso criar um tribunal pós-facto. Isso é vedado pela atual Constituição, de forma expressa. E não confunda o Tribunal do Júri, o Tribunal Especial, não são exceções ao Tribunal de Exceção, tá? Isso é muito importante. Tá aí, moçada, matéria de júri na tela, não tem mais o que fazer, agora é hora de estudar. Vamos lá, concentra aí. O que vai cair de júri? Cara, júri, aqui no direito constitucional, nós não precisamos nos preocupar com quantos jurados são, quem fala primeiro, quem fala depois, qual é o prazo disso, qual é o prazo daquilo. Isso é coisa lá do processo penal. Processo penal. Aqui no constitucional, eu só quero que tu se preocupe com esses 4 itens aqui, ó. Veja lá. Primeiro, a instituição do júri é uma instituição reconhecida pela Constituição. A Constituição reconhece o júri. E mais, não só reconhece, como determina 4 situações para o júri. Primeiro, plenitude de defesa. O júri não tem ampla defesa, o júri tem plenitude de defesa. O que isso significa? Significa que, se porventura o réu tem, por exemplo, um advogado constituído, mas um advogado fraco, muito ruim, e o juiz percebe que o advogado não tem condições de defender o réu, dada a plenitude de defesa, pode o juiz, presidente do conselho, dissolver o júri e marcar um novo conselho de sentença, orientando o réu a trocar advogado. Por quê? Por falta de defesa técnica. Né? Porque o réu tem direito à sua defesa e tem direito à plenitude de defesa. Não é só ter lá um boneco, entendeu? Então a plenitude de defesa vai um pouquinho mais além da ampla defesa, tá? Sigilo das votações. Cuidado aqui, moçada, porque eu sempre oriento, né? O que é sigiloso é a votação. Até chegar na votação dos quesitos, isso pode durar 1 dia, 3 dias, 10 dias, sei lá. Tem júri que demora 1 mês, né? Até chegar lá, nós podemos assistir todos os debates. Inclusive eu recomendo, vá assistir um debate, vá no júri. Aprenda direito constitucional, processual, penal, na prática. Assista um júri. Tu vai ficar maravilhado, tenho certeza disso. Vá na tua cidade, no fórum, e pergunta lá, olha, que dia que tem agendado o júri aqui? Você vai lá e assiste, né? Agora, quando os jurados irão julgar os quesitos, ou o juiz manda todo mundo sair, ou os jurados são levados para a sala de clausura. Aí sim, os quesitos vão ter as suas votações em sigilo, beleza? E o que for decidido é soberano, porque o jurado é soberano, soberania dos veredictos. Isso não quer dizer que não caiba recurso, tá, pessoal? Claro que cabe recurso de decisão de júri. Não é eu que vou falar isso para vocês, isso aí é coisa do processo penal. Agora, o fato é que é muito mais restrita as hipóteses de recurso aqui. Por quê? Porque nós temos a soberania da decisão oriunda do conselho de sentença, tá? E competência para julgamento. A matéria mais cobrada certamente é a competência.
Julgamento de crimes não é qualquer infração penal, tem que ser crime, não julga contravenção. Júri não serve para julgar contravenção. Crimes têm que ser dolosos, os crimes têm que ser dolosos, olha aqui, ó, não é crime culposo, tem que ser um crime doloso, contra o maior bem que nós temos, contra a vida. Então, aquele crime contra a vida, tentado, consumado, ele é julgado pelo júri. E claro, nós temos a súmula 721, né, que virou a súmula, salvo engano, 45, a SV 45, que diz que a competência do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente em Constituição Estadual, tá? Então, muito cuidado aqui, pessoal, porque assim, o governador que tem foro por prerrogativa de função, quando ele pratica, por exemplo, um homicídio, o governador é julgado pelo STJ, ok? Quando o vice-governador comete um homicídio, e mesmo que tenha essa previsão na Constituição do Estado, que cabe ao TJ julgar o vice-governador por crime comum, por mais que tenha isso na Constituição do Estado, o vice-governador não vai ser julgado pelo TJ. O vice-governador vai ser julgado pelo júri, tá? Então, é a aplicação aí da súmula 721 ou da súmula vinculante número 45, que é a mesma coisa. Tá ok? Então, aqui está o esqueminha, ó, PSC, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos verdictos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Para mim, essa aqui é a mais importante de todas. Tem que saber, pelo menos, para que serve o júri, tá? Não há crime sem... Aí tem um rol de leis, né? As leis penais. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, tá? Não é a sociedade, é o réu. Lembre-se que a regra é que a lei penal não retroage, a irretroatividade da lei, essa é a regra, beleza? E nós temos ainda a exceção que envolve a retroatividade da lei quando beneficiar o réu, né? A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Muito bem, um monte de princípio da legalidade voltado à esfera penal. Joia? Vamos lá então. Além disso, o que nós temos? Os crimes. Moçada, essa parte é muito boa mesmo, né? O famoso T3H e a questão envolvendo o grupo da ração. O que eles têm em comum? O T3H e o grupo da ração são inafiançáveis. Isso eles têm em comum. Tá vendo aqui, ó? Tá, da onde que tirou esse T3H e o grupo da ração? Daqui, cara, ó. Racismo e ação de grupo armados, ó. Ação de grupo armados, tá vendo, ó? São inafiançáveis e imprescritíveis. Então, a ração são dois crimes que estão no mesmo grupo, que são inafiançáveis e imprescritíveis, tá? O T3H é o grupo do meio, aquilo ali, ó, tortura, tráfico, terrorismo e todos aqueles em que estão dentro do grupo dos hediondos. Esses também são inafiançáveis, não sai com fiança, não pode arbitrar fiança, tá? São inafiançáveis. Agora, eles são prescritíveis. O que eles não têm é perdão, gente, ó, é graça ou anistia ou indulto. Indulto também vale aqui, ó, indulto, tá? Então, o que o T3H não tem? O T3H não tem fiança e não tem perdão. Não tem graça, não tem indulto e não tem graça. Não tem, meu Deus, anistia, né? São as três formas de perdão. Graça, anistia e indulto. Não se aplicam ao 3TH. T3H, né? Eu falo T3H, mas enfim, decora como você quiser. Joia? T3H. Vamos lá. Situação envolvendo o racismo ainda, muito importante. Como o racismo é o único que tem aqui a questão da pena, é muito cobrada essa situação aqui, ó.
O racismo, gente, ele é apenado, assim como todos aqui previstos, com reclusão. É uma restritiva de liberdade um pouco mais grave do que a detenção. Todos eles, o terrorismo, o tráfico, a tortura, a ação do grupo armado, todos eles têm como pena a reclusão. Mas por que só cai a pena do racismo? Ora, porque é o que está previsto na Constituição. A Constituição, não sei porquê, disse que a pena do racismo obrigatoriamente tem que ser reclusão. E está aí, sempre cai em prova. E cai na prova assim, ó. O racismo é um crime inafiançável, imprescritível, punido com pena de detenção. Não! Não é detenção. O crime é inafiançável, imprescritível, mas a pena é reclusão. Reclusão. Então, cuidado com esse detalhe. O racismo ele vem muito em prova aí. Ultimamente foi alterado, foi interpretado de uma forma também pelo STF, né, equiparando aí a outros crimes e tudo mais. Bom, súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, né, mas não atinge os efeitos secundários, penais e extrapenais. Isso é muito importante, também vale para a anistia e também vale para a graça, né? Não sei se vocês vão lembrar aí a questão envolvendo o Daniel Silveira. O Bolsonaro concedeu o perdão individual, que é a graça, e o Daniel Silveira, condenado pelo STF, não precisou cumprir a pena principal. Agora, os efeitos secundários da condenação são ainda mantidos, né? Então, veja, a graça concedida pelo presidente a esse ex-deputado, simplesmente ele não cumpre a pena, né? Agora, os efeitos secundários ainda permanecem. Esse é um entendimento muito antigo aí, presente e simulado já no STJ e que o STF aplicou e está aplicando, inclusive, ainda nesse momento, né? No caso do Daniel Silveira. Tá joia? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do seu perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do quinhão, né? Ô Franco, isso aqui está meio deslocado. Pois é, rapaz, isso aqui você vai entender mais quando estudar, por exemplo, as penas. No momento que você estuda as penas, tu vai entender o inciso anterior. Porque a pena, pessoal, ela é personificada. A pena ela é individualizada. A pena somente vai ser cumprida por aquele que é condenado. Eu não posso terceirizar o cumprimento de pena, né? Senão teria muito bilionário por aí pagando para alguém tirar pena. E teria muito cara tirando pena para ganhar dinheiro, né? Agora, não é possível. Seja você presidente, ex-presidente, deputado, senador, ex-senador, empresário, ex-banqueiro, não interessa. Vai ser condenado e, se condenado, vai cumprir você a pena. Não tem como você pagar para outrem fazer isso. E todas as penas são, de fato, personalíssimas, salvo uma, que é o perdimento de bens. Então, veja, dentre as penas possíveis, tá aqui, ó, dentre aquelas que são possíveis, adotáveis, todas elas são individualizadas, mas o perdimento de bens pode atingir sucessores. Pode atingir os chamados sucessores. Ok? Isso é muito importante. E vai atingir os sucessores no limite do quinhão. Tá vendo, ó? Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então é muito importante isso aqui, moçada. Faça a leitura dos incisos em conjunto. A única pena que pode passar da figura do condenado não é a multa, não é a restritiva de liberdade, não é a social alternativa, não é a suspensiva de direito, é a perda de bens. Essa pode atingir o patrimônio do espólio, até o limite do patrimônio, tá? Então muito cuidado aí com essa questão. Bom, aí nós temos as penas possíveis. Quais são as penas que eu posso aplicar de acordo com a Constituição Federal? Privativa ou restritiva de liberdade. E aí nós temos as duas espécies, né? Ó, nós temos a reclusão, a REC e a DET,
né, a reclusão e a detenção. Aí nós temos a perda de bens, nós temos a multa, e lembrar que a multa é a única pena que você pode acumular com as demais. Tu pode aplicar, por exemplo, uma suspensiva de direitos e multa. Tu pode aplicar, por exemplo, uma restritiva de liberdade e multa, né? Então a multa é a única pena que pode ser cumulada com as demais. Prestação social alternativa, quando a lei determinar, né, autorizar, e a suspensiva ou interdição de direitos. Agora, nós temos também as penas que eu não posso aplicar. Essas penas não podem ser aplicadas no Brasil, salvo uma única exceção, a pena de morte, tá? Então, das penas impossíveis, das penas que eu não posso aplicar, eu só tenho uma que eu posso aplicar em determinada situação, que é o caso de guerra, que é a pior de todas, que é a pena de morte, a pena capital. Veja que em situação de guerra, em situação de estado de sítio, com motivo guerra, aqueles crimes que têm como pena a morte poderá ser aplicado. Eu posso aplicar a pena de morte hoje? Não. Eu vou aplicar uma outra pena correlata, que é uma restritiva de liberdade. Mas eu já tenho crimes apenados com a morte hoje? Tenho. E por que não se mata ninguém a título de aplicação da pena de morte? Porque nós não estamos, graças a Deus, em guerra. Agora, é o Brasil declarar guerra e a pessoa cometer um determinado crime apenado com a morte, ele vai, se condenado for, ser executado, tá? Então a morte tem, sim, possibilidade de ser aplicada no Brasil. E para aqueles que não sabem, a pena de morte no Brasil é aplicada com 7 tiros de fuzil 762 e não é injeção e não é cadeira elétrica. A forma de execução que o Brasil escolheu é tiro na bala, tá? A lá Lampião, beleza? Letra B, de caráter perpétuo, também não pode. Trabalho forçado, não pode. Banimento, não pode. E pena cruel, que é diferente de tortura, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tortura é uma coisa, pena cruel é outra. Tortura é crime, pena cruel é pena que não pode ser aplicada, tá? Não confundam trabalho forçado com o trabalho que o preso executa, lá de acordo com a lei de execução penal. Aliás, o preso, né, de acordo com a lei de execução penal, ele pode e alguns devem trabalhar, tá? E o trabalho do preso, ele é remunerado. O trabalho do preso, inclusive, vai gerar uma remissão, né? Um perdão da pena. Então isso é possível, isso é autorizado. O que não é autorizado é a aplicação de uma pena de trabalho forçado. Aí não, isso é impossível. Então não dá para errar, questãozinha tranquila. 5 penas possíveis, 5 penas que não podem ser aplicadas, né? Tomar cuidado aí com aqueles detalhes do perdimento de bens e com a pena de morte, que tem exceção, tá? Beleza? Vamos lá, avançando. A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Então, claro, os mais graves, né, vão ficar juntos, o pessoal de idade vai cumprir pena diferenciada e, claro, há uma separação entre homens e mulheres presos, né? Não vão ficar sempre no mesmo local. Joia? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E muito cuidado com os 50 aqui, ó. As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Veja que isso aqui, agora vai vir o rol de direitos dos presos, tá? A partir daqui vem um grande rol de direitos presos que eu recomendo que você leia. Esse envolvendo o direito das presas a permanecer com seu filho, a Constituição Federal não traz prazo. A Constituição Federal diz que durante o período da amamentação, não sei, não traz prazo. Agora, a lei de execução penal diz que o prazo é 6 meses. Tá? Então, se a pergunta for com base apenas e tão somente na Constituição Federal, a resposta é essa: durante o período da amamentação. A interna tem direito de ficar com seu filho e depois, infelizmente, esse filho vai sair
vai ser sacado, vai ser retirado dela, né? Beleza? Bom, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado por crime comum, praticado antes da naturalização, ou do comprovado envolvendo em tráfico ilícito entorpecente de drogas afins, né? E não será concedida extradição a estrangeiro por crime político ou de opinião. Esses dois aqui, gente, eu gosto de trabalhar eles lá junto com o artigo 12, né? O artigo 12, ele trata de nacionalidade. Então é importante saber primeiro o que é brasileiro nato, o que é brasileiro naturalizado. E quando você estudar o artigo 12, sempre, quando você estudar o artigo 12, dá uma relembrada e volte nesses incisos que fala de extradição, tá? Regra número 1, não se extradita brasileiro nato. Regra número 1, não se extradita brasileiro nato. Nunca, Franco, nunca. Regra número 2, pode se extraditar brasileiro naturalizado quando o crime é de tráfico, a qualquer tempo, e quando ele praticou o crime antes de ser brasileiro. E o estrangeiro, em regra, nós extraditamos. O cara é estrangeiro, cometeu o crime lá no país outro, veio para cá, fugiu, pegamos, devolve. O estrangeiro mesmo, tá? Então o estrangeiro, ele vai embora, a não ser que o Brasil julgue que aquele processo seja de fato um crime de opinião ou crime político. Aí nós não vamos extraditar, mesmo sendo um estrangeiro, tá? Pegou? Vamos lá. Ninguém será processado nem sentenciado, senão, claro, pela autoridade competente, e ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então são dois que andam sempre em conjunto, né? Andando aí sempre no par e passo, o chamado juiz natural, a jurisdição una, o devido processo legal, tudo isso faz parte de um arcabouço, né, processual que o Brasil adotou e está desenvolvendo há muito tempo, beleza? Muito bem. Aí nós vamos para o próximo, que é muito interessante, ó. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o 55 aqui cai demais em prova, tá, gente? Anota aí. Aos litigantes, tanto de processo judicial quanto de processo administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? Eu citaria aqui a súmula vinculante número 14 do STF. Por quê? Porque a súmula vinculante número 14 diz que é entregue a ampla defesa, inclusive para o defensor na fase do inquérito. O defensor tem direito a acessar os documentos já protocolados nos autos de inquérito, e isso representa nada mais nada menos que a ampla defesa. É claro que nós não podemos alegar que no inquérito policial se tem a aplicação do contraditório, tá? O contraditório estrito sensu, ele não é aplicado no inquérito policial. O inquérito policial ainda é inquisitivo, não se discute isso. Mas a partir da publicação da súmula vinculante número 14 do Supremo, nós garantimos a aplicação, pelo menos, da ampla defesa na fase do inquérito. Então coloca assim, ó, a súmula vinculante número 14, eu aplico então a ampla defesa. O Franco, mas não é a mesma coisa? Ao meu ver, não, tá? Ampla defesa é você franquear o acesso às provas, né, dar acesso aos elementos de prova, e o contraditório é quando há uma participação ativa do réu, né, quando ele apresenta de fato a sua contradicta, a sua contestação. Tá? Isso obviamente vai ocorrer no processo penal, lá na ação penal. Tá? Joia! São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Maçã podre. Por que a maçã está podre aqui, Franco? Porque faz parte daquela velha teoria da fruto da árvore envenenada, né? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E aí nós temos, claro, a questão da teoria da frutos da árvore envenenada. Não adianta se as próximas provas foram colhidas de acordo com a lei, se elas têm origem
em uma prova envenenada, em uma prova, por exemplo, oriunda de uma interceptação telefônica inconstitucional. Se as demais provas são colhidas de forma legal, elas já estão viciadas por se derivarem de uma prova que é inconstitucional. Isso faz parte da teoria dos frutos da árvore envenenada. Por isso que foi desenhado aqui para vocês uma maçã podre, né? Ninguém será considerado culpado até o transjulgado na sentença penal condenatória. Eis aí a literalidade do inciso, né? Que hoje é o atual entendimento supremo, o famoso princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado sem o devido trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que está escrito aqui, e eu quero que você preste muita atenção, porque ontem aí andaram falando, né, movimentando o âmbito do Congresso, que estamos novamente, né, levantando essa questão da prisão em segunda instância. Por muito tempo, gente, por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, havendo uma condenação em primeira instância e havendo uma confirmação da condenação, ou seja, duas condenações, primeira e segunda instância, já não se há de falar mais em presunção de inocência. A presunção foi quebrada, porque ele foi condenado e foi condenado de novo. Então, duas condenações, primeira e segunda instância, não tem mais presunção, o que levaria à imediata execução da pena. Nada impede desse preso recorrer até a NASA, pode recorrer até onde for possível, mas vai já se recolher na cadeia, vai ser executada a pena. E isso acontecia por muito tempo. Só que em 2019, nós tivemos uma alteração no entendimento supremo. E o Supremo achou por bem aplicar a interpretação literal do inciso, dizendo assim, olha, de fato, eu não posso autorizar a execução da pena em segunda instância porque o processo não acabou. E se o processo não acabou, eu não posso afirmar que essa pessoa é condenada, é culpada. Porque tem um inciso dizendo assim, ninguém será considerado culpado até o transjulgado da sentença penal condenatória. E aí nós temos a aplicação literal desse inciso valendo hoje como atual interpretação do Supremo. Tá? Fechou? Vamos lá. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo, claro, nas hipóteses previstas em lei. Hoje nós temos uma nova lei, tá? Que trata dessa questão da identificação criminal. Em regra, pessoal, nós temos que ser identificados de forma civil. Por isso que eu sempre recomendo você que vai sair andar com o teu cachorro, vai sair correr, vai sair, sei lá, quer buscar um sorvete. Meu amigo, nunca se sabe quando vai se levar um enquadro, né? Nunca se sabe. Então esteja sempre prevenido. Pegue, coloque a tua carteira de motorista, coloque uma carteira funcional e vá sempre com um documento para a rua. Por quê? Porque, em regra, nós temos direito de sermos identificados através dos nossos documentos. É a famosa identificação civil. Agora, se eu não tenho documento, se o meu documento é falso, se o meu documento ele está sujo, está rasgado, ele tem uma foto de criança, e a autoridade está em dúvida se aquele documento é meu, eu posso ser conduzido à delegacia e lá fazer a identificação criminal. Isso é exceção. Então veja, o civilmente identificado, se você já se identificou pelos documentos, você não pode ser conduzido à delegacia, porque você já se identificou. Agora, se você não se identificou de forma civil, aí, meu amigo, você poderá ser levado à identificação criminal que será feita no ambiente da delegacia, tá? Ok? Temos toda uma lei que rege essa situação, por isso que eu sempre recomendo. Vá sair com o teu cachorro, com o teu gato, enfim, vá tomar teu sorvete, mas vá com pelo menos um documento com foto, beleza? Vamos lá. Será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, né? Aqui é a famosa ação penal privada subsidiária da pública, né? Para quem já estudou um pouquinho de processo penal, sabe que existe a tal ação penal privada subsidiária da pública, que é quando, por exemplo, o promotor não quis entrar com a ação, perdeu o prazo da ação, que são 6 meses, e a vítima ou a família da vítima está indignada. Eu quero entrar com a ação. Aí procura o advogado, fala assim, ó, o promotor não entrou com a ação, sei lá o que aconteceu, o promotor não entrou com a ação, eu quero processar esse cara. Então você tem ali uma ação de penal, uma ação pública, uma ação que deveria ser proposta pela promotoria, só que não foi. Nesse caso, nasce para a vítima ou a família da vítima, o interessado, o direito de propor uma ação penal contra aquele que lhe causou dano. Só que é uma ação penal privada subsidiária da pública. Entendeu? Então está aí, para quem vai estudar um pouquinho mais de processo penal, vai ter que estudar as ações penais, inclusive a ação penal subsidiária da pública. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse da sociedade o exigirem. Veja que a Constituição ela é muito clara. Em regra, os atos processuais são abertos. Mas tu tem que lembrar, cara, que existe sim alguns processos que correm em segredo de justiça. Então, meu amigo, é óbvio, é claro que existem processos sigilosos, que diz respeito à parte, que diz respeito ao interesse do Estado, que tem ali interesse de menor. Entendeu? Então, existem processos que correm em segredo de justiça, ou seja, a sua publicidade é mitigada. Então, lá na prova, eles vão colocar assim, de acordo com a Constituição, todos os atos processuais devem ser publicados, devem ser abertos, em respeito ao princípio da publicidade. Tá errado. Eu tenho, sim, a possibilidade de ter processos mais resguardados, tá? É só você lembrar do processo que corre em segredo de justiça. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim o exigirem. Muito bem. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem judicial, né, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo os casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei. Cara, esse inciso aqui, ele é muito importante, tá? Porque ele trata de uma vez só de duas formas de prisão. A Constituição Federal autoriza 3 formas de prisão: a prisão administrativa, a prisão civil, a prisão penal. Lembra? A prisão administrativa, ela acontece somente no ambiente militar. Por que tu diz isso, Franco? Porque você precisa ler esse inciso de trás para frente. Veja só, para que eu possa ser preso, ou vai ser em flagrante, ou vai ser por ordem escrita e fundamentada de um juiz, salvo por transgressão ou crime militar. Então eu posso afirmar que ainda existe prisão administrativa no Brasil? Sim, na esfera militar. Na esfera militar. Eu não preciso de uma decisão judicial para prender o militar? Não. Eu preciso de uma decisão administrativa. Entendeu? É claro que não se aplica mais prisão administrativa na esfera civil. Não. Agora, na esfera militar, eu ainda tenho. Percebe? Inclusive tem uma lei que o Bolsonaro publicou aí, que está sendo questionada no âmbito do Supremo, dizendo que é para os estatutos das polícias militares e bombeiros retirarem, né, para os estados retirarem dos estatutos da PM e do bombeiro a prisão disciplinar. Ou seja, por esta lei federal, acabou a prisão disciplinar, a prisão administrativa, no ambiente da Polícia Militar.
ela está sendo questionada por vício, né, de vício formal, mas é uma lei que ainda está em vigor, ok? Alguns estados cumpriram, outros não, enfim, tá aí para ver. Agora, o fato é o seguinte, existe ainda a prisão administrativa? Existe, na esfera militar. E a prisão penal ou vai ser em flagrante ou vai ser por cumprimento de uma ordem judicial, entendeu? E a prisão civil, cara, a prisão civil, ela existe ainda. Quer ver, ó? A prisão civil, tá aqui, ó. Ninguém vai ser levado à prisão civil por dívida, salvo o responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e o depositário fiel. Lembrem-se que o depositário fiel não pode mais ser preso. Súmula vinculante número 25 do Supremo, né? A parte final desse inciso, que trata de prisão civil, não pode mais ser aplicada para o depositário fiel, apenas e tão somente para aquele que não pagou pensão. Joia? Então cuidado aí. Aquele que não pagou pensão já era, vai rodar, né? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário fiel. Depositário fiel não pode mais. Risca ele, coloca ali entre parênteses, súmula vinculante número 25, que diz que não pode mais, é ilícita a prisão civil por quaisquer dívidas do chamado depositário fiel. Tá joia? Mas voltando lá, a prisão administrativa, ela ainda vale para a chamada transgressão / crime militares, tá? Então, muito cuidado com isso. E a prisão processual, a prisão pena, somente em flagrante ou por ordem judicial. A prisão civil também precisa de ordem judicial, tá, pessoal? Toma cuidado. Deixa eu só ler aqui, ó. Súmula 568, a identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente. Súmula 568. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência, né? A famosa presunção de inocência, que nós temos hoje aí uma discussão muito ferrenha no que tange até onde vai essa presunção, né? De acordo com o Supremo, repito, hoje não há mais que falar em presunção. A presunção ela é absoluta até porque perdura até o transjulgado da sentença penal condenatória. Muito bem. Dito isso, eu vou descer um pouquinho para nós alinharmos aqui os próximos incisos. Aí está, moçada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Mais um direito do preso, e tem que lembrar que o preso tem direito, né, a acesso à família e acesso, né, à assistência ao advogado. E mais, quando ocorrer a prisão do preso, não vai ser imediatamente chamado advogado. A prisão do preso deve ser informada primeiro, imediatamente, ao juiz e depois à família. A polícia tem a obrigação de comunicar o juiz e a família. Não é obrigação do polícia chamar advogado. A obrigação do polícia é informar o juiz, ó, cumpriu o mandato, tá aqui preso. Se quer agendar aí a audiência, está aqui. Ok. E informar a família, ó, o seu filho está aqui da 15ª DP, tá? Tá aqui disponível, a visita a partir de tal hora. Entendeu? Então essa é a obrigação da polícia. Joia, então o preso será informado dos seus direitos, né? Dentre eles, então, de permanecer calado, sendo assegurado também o acesso à família e ao advogado. Lembrando sempre, mais uma vez, que o preso tem direito de ter a sua prisão informada imediatamente ao juiz e à família, tá?
E quando a família chegar, e se o advogado chegar, deve ser franqueado o acesso à família e ao advogado. Beleza? Muito bem. O preso tem direito à identificação dos responsáveis, tanto pela sua prisão, quanto pelo seu interrogatório. Então, isso é fato, né? Você pode e deve identificar, tu está sendo preso pelo soldado fulano de tal, pelo sargento fulano de tal. E o teu interrogatório será feito pelo delegado X e o escrivão, né, Y, entendeu? Então, você informa o preso quem prendeu e quem está fazendo o seu interrogatório. A prisão ilegal, isso aqui é importante, será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Tem tanta coisa aqui para eles pegarem que eu vou com calma aqui. Primeiro, se a prisão é ilegal, não é o delegado que vai relaxar a prisão. Se a prisão é ilegal, não é o promotor que vai relaxar a prisão. Relaxamento de prisão é um ato processual do juiz. Então, se eu falo que a prisão ilegal é relaxada, e a palavra é exatamente essa, né? Você não revoga, você não anula, você relaxa a prisão ilegal. E relaxamento de prisão não é feito pelo delegado ou pelo promotor. Relaxamento de prisão é ato do juiz, tá? Então, muito cuidado com esses termos aqui. Ainda mais se você não é do ramo do direito. Cuidado. Prisão ilegal, a prisão ilegal será imediatamente. Não é daqui 10 dias, daqui 24 horas. Não. A palavra correta é imediatamente. Relaxada pela autoridade judiciária, tá? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, né? Nós temos alguns crimes que não podem ser concedida fiança, como você já sabe. Tá bom? Muito bem. Bom, agora começa a questão dos nossos habeas, né? Habeas e mais habeas e mais habeas. Aqui, moçada, eu peço uma atenção muito maior de vocês. Por quê? Porque nós temos, né, uma quantidade de questões muito grande que cai aqui no que tange as garantias processuais, tá? Então vamos tomar cuidado um pouquinho maior aqui. Vamos lá então? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. As 5 ações colocadas, encravadas no artigo 5º, são as 5 ações mandamentais, 5 remédios constitucionais, que são importantíssimas para fins de prova, caem sempre. É uma ou outra, se não uma questão envolvendo todas. Enfim, precisa saber, nós precisamos dominar todas, tá? Lá na nossa aula você tem acesso à tabelinha, você tem acesso a outras informações. Aqui nós só vamos passar, de fato, naquilo que interessa, naquilo que está escrito na Constituição, tá bom? Vamos lá? Considerar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Meu amigo, só vai falar em habeas corpus se porventura você está preso ou está na iminência de prisão. Não se fala em habeas corpus se você não está preso, habeas corpus repressivo, ou na iminência de ser preso, habeas corpus preventivo. Só se fala em habeas corpus se tiver possibilidade de prisão. Ora, se aquele processo não pode te levar à prisão, então não cabe habeas corpus. Você pode ser preso através de uma sindicância? Não. Você pode ser preso através de uma ação de separação? Não. Você pode ser preso através de uma ação de improbidade? Não. O presidente é preso num processo de crime de responsabilidade? Não. Então, em nenhuma dessas hipóteses, cabe a impetração do habeas corpus. Porque o habeas corpus é uma ação poderosíssima que vai prevenir ou vai remediar uma prisão ilegal. Entendeu? Que vai bloquear o teu direito de ir e vir. Então, muito cuidado aí com o habeas corpus. Ameaçado de sofrer violência ou coação ou liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, aí sim, quando tiver envolvido a questão da prisão, você propõe um habeas corpus. Agora, quando for direito líquido e certo, amigo, você vai propor um
Engraçado. Mas enfim. Aí. Deixa eu ver habeas data. Só um pouquinho aqui. Ação pular. Ué, cadê o mandado de segurança, meu Deus? Pular o mandado de segurança? Faz parte. Vamos pegar aqui. Mandado de segurança coletivo, né? Mas antes do mandado de segurança coletivo, nós tínhamos o mandado de segurança. Enfim. Mandado de segurança, moçada. O mandado de segurança coletivo, ele é o único coletivo que está previsto na Constituição Federal. Mas é óbvio que antes de você estudar o mandado de segurança coletivo, é importante que você conheça o mandado de segurança individual. E para falar em mandado de segurança individual, tu tem que lembrar que ele serve para remediar uma ameaça ao direito líquido e certo, que não está amparado pelo habeas corpus ou habeas data. O objeto do mandado de segurança é o direito líquido e certo que está sendo ameaçado, que não é amparado pelo habeas corpus ou habeas data. Aí você vai lá e propõe o mandado de segurança, tá? Agora, o mandado de segurança coletivo, que está aparecendo para você aí, ele tem a única coisa diferente, é o legitimado, que é que pode propor, né, o mandado de segurança. E aí nós temos o partido político, ok? E esse partido político tem que ter representação no Congresso, ou um deputado ou um senador, o sindicato e ou uma associação com mais de um ano. Lembre-se que essa associação tem que ter mais de um ano, tá? E somente a associação. Muito cuidado com isso. A associação, para propor um mandado de segurança coletivo, tem que propor, então, e somente poder propor acima de um ano, tá? O sindicato não precisa ter mais de um ano. O sindicato não precisa ter mais de um ano, tá? Beleza? Consider-se-á mandado de junção para tapar lacuna, né? Quando estiver com a falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. Se eu tenho um direito previsto na Constituição e ainda não está regulamentado, você vai propor o chamado mandado de junção, tá? Súmula 629 e 630 são as duas súmulas muito importantes. A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade e classe em favor de associados independe da autorização desses, né? Aqui está de forma correta, na posição correta, a súmula, falando do mandado de segurança coletivo. E a súmula 630, a entidade e classe tem legitimação para mandado de segurança, ainda quando a pretensão vinculada interesse apenas, então somente uma parte da categoria, e não a toda a categoria, tá? Lembrando sempre que o mandado de segurança coletivo o partido político com representação no Congresso, ou seja, não é deputado estadual, não é prefeito que conta, é deputado federal ou senador, um ou outro, né? A organização sindical, e vou falar mais uma vez, esse um ano vale somente para a associação. O sindicato não precisa ter um ano para poder propor o mandado de segurança coletivo, tá? E qual é a diferença do mandado de segurança individual? O mandado de segurança individual tem apenas um legitimado. Não precisa ter outros, tá? Muito bem. Vamos lá. Mandado de junção, tá aqui ele, desenho bonito, né? Mandado de junção, falta de norma regulamentadora, tornando inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais quando estiver lá envolvido nacionalidade, soberania e cidadania, ou seja, a lacuna constitucional existe. Eu tenho o direito de fazer greve, ok? Tenho o direito de fazer greve, mas tem uma vírgula, o servidor civil pode fazer greve, vírgula, de acordo com a lei. É uma norma de eficácia limitada. Qual é o remédio para atacar a norma de eficácia limitada? É o mandado de junção. O mandado de junção proposto vai então obrigar aquele que deverá fazer a norma a trabalhar. Porque eu preciso fazer eu quero fazer greve, o meu direito de greve está garantido na Constituição, só que depende de lei. Como não tem a lei ainda, eu vou propor o mandado de junção. Tá? É para isso que serve. Joia? Vamos lá. Habeas data, moçada. Habeas data para assegurar acesso, assegurar o conhecimento de informações pessoais relativas à pessoa do impetrante,
e retificação dos dados. E eu vou colocar até mais um aqui, ó, letra C, que não está na Constituição, mas é importante. Para complementação de informações pessoais. Lembrando sempre que pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, tá? Mas tem que ser informação pessoal. Então, para que serve um habeas data? Dê-me o dado, né? Habeas data. Para dar conhecimento da informação, quando negada, para retificar a informação errada e para complementar a informação da pessoa que essa informação retrata, tá? Então não entendi, Franco. Qual é o objeto do habeas data? Não é o ir e vir, isso é o habeas corpus. O habeas data é para que eu possa ter acesso à minha informação, para que eu possa retificar essa informação ou complementar essa informação. Mas veja o detalhe, essa informação tem que ser minha, a informação tem que ser pessoal, a informação tem que ser da pessoa do impetrante. Pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, mas tem que ser informação da pessoa. Se for uma informação geral, não é habeas corpus. Ah, eu quero ter acesso aos contratos, às licitações que o prefeito fez. Isso é informação pessoal? Não. E aí foi negada essa informação. Qual é a ação cabível? Mandado de segurança. Ah, eu queria tirar uma certidão e me negaram. Qual é a ação? Mandado de segurança. Negativa de acesso à certidão. Negativa de acesso à informação geral. Qual é a ação? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Tem nada a ver com a habeas data. Agora, eu quero ter acesso aos meus informes de rendimento que estão na Receita Federal. São os meus. A Receita Federal negou. Eu vou lá e proponho um habeas data, para que eu possa ter acesso aos meus dados. Entendeu? É assim que funciona. Súmula 2 do STJ, não cabe habeas data se houver recusa informações por parte da autoridade administrativa, não cabe habeas data. Se houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa, não cabe habeas data se houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Sei não se essa súmula tá válida, que se ocorrer a recusa é que vai caber o habeas data, mas enfim, né? Conhecimento e informações relativas à informação do impetrante, constante registro no banco de dados, seja ele governamental ou não, e retificação de dados, né, quando isso não for feito por outro modelo. Beleza? Bom, vamos lá avançar. Ação popular, moçada. Ação popular muito importante, por quê? Porque é uma ação poderosíssima, pouco utilizada, mas que tem um grande legitimado, que é eu e você, nós cidadãos. Somente o cidadão brasileiro pode propor uma ação popular. Isso é muito peculiar porque qualquer pessoa física pode propor um habeas corpus. Até mesmo a pessoa jurídica pode propor um habeas corpus em prol da pessoa física. Qualquer pessoa física ou jurídica pode propor habeas data, mandado de segurança, mandado de junção. Mas quando você vai estudar o legitimado para propor ação popular, tu verifica que somente o nacional brasileiro com direito político ativo. Quem é o nacional brasileiro com direito político ativo? Nós, os cidadãos, né? Então, somente o cidadão pode propor. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Prestou atenção aqui, ó. Qualquer cidadão pode propor ação popular que tem como objeto anular ato lesivo contra o patrimônio público, atinge a moralidade pública, atinge o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural, enfim, qualquer cidadão pode entrar com ação popular para poder prevenir, remediar esses malefícios, tá? Infelizmente, muito poucos, né? São poucos aqueles cidadãos que entraram com ação. Por quê? Porque ninguém quer se incomodar, essa é a verdade. Mas existe essa possibilidade. Você, como cidadão brasileiro, vendo o erro ali, uma situação que prejudica o patrimônio, meio ambiente, a probidade, você
pode entrar com ação popular contra a autoridade. Até porque ela é 0800 também, tá? Ela é gratuita, salvo o caso de má-fé, né? Salvo o caso de má-fé, ó. Isento de custos judiciais, isento de sucumbência, salvo comprovado má-fé, né? Então, assim como o habeas corpus e o habeas data, que são gratuitas, são ações tidas como 0800, a ação popular também é 0800. Isso é importante. Marque abaixo a alternativa que contempla as ações mandamentais que são gratuitas, não pagam custas, né? Aí você vai marcar habeas corpus, habeas data e ação popular como regra, porque ela, como regra, também está livre de ônus de sucumbência, livre de ônus de custas judiciais, tá? Logo, também é gratuita como regra. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver aqui. O Estado prestará assistência jurídica integral, a chamada AJG, né? AJG através da defensoria ou através de algum advogado dativo. O Estado vai indenizar por erro judiciário e aquele que ficar preso além do tempo, né? Fixado na sentença. Aqui é uma exceção que nós temos para a decisão judicial, que em regra não cabe indenização. E são gratuitos para os pobres, aí sim você vai ter lá o link dos pobres, né? A questão envolvendo a certidão de nascimento e a certidão de óbito. A brincadeira de sempre, de mau gosto, o pobre só não paga para nascer e o pobre só não paga para morrer, né? Então é dada ao pobre, ao hipossuficiente, a gratuidade da certidão de nascimento e da certidão de óbito. Joia? Muito bem. Avançando agora para a finaleira, nós temos aqui, ó, a todos, né? A todos é garantido, tanto no processo judicial quanto no administrativo, a razoável duração do processo e aquilo que nós chamamos de princípio da celeridade. Isso foi uma novidade trazida pela emenda número 45, né? Que diz que o princípio da celeridade é aplicado tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. E a grande novidade de 2022 está aqui, né? Que aqui sim você vai fazer o link com a LGPD, ou seja, é assegurado nos termos da lei, que lei é essa? A LGPD, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A alteração feita pela emenda 115 de 2022, tá? Muito cobrado, tanto é que foi destacado aí como novidade, né? A new novidade, trazida aí pela emenda 115. Joia! Os 4 parágrafos, um mais importante que o outro, a aplicação é imediata de tudo que você viu aqui. A aplicação imediata desde a sua promulgação, né? É o que nós temos no parágrafo primeiro, a aplicação imediata. Nós não temos um rol fechado, então é um rol aberto. Rol aberto, né? Eu posso ter direitos e garantias fundamentais previstos em outros artigos da Constituição e até mesmo fora dela. E aquela previsão dos tratados internacionais de direitos humanos, né? Que vão passar por cada caso do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos, né? Vão se equiparar à emenda constitucional. Vão se equiparar, repito, à emenda constitucional, ok? É igual à emenda, não é a mais nem a menos, é igual. Muito cuidado aqui, ó, não é 2/5, tá? Aqui é 3/5, cuidado, corrija aí para mim. Joia? Uma vez que você tem um tratado de direitos humanos que passa pelas 2 casas, por um quórum de 3/5, você tem a equiparação à emenda constitucional. Não é mais nem menos, é equiparado à emenda constitucional. E o parágrafo 4º trata da submissão do Brasil ao famoso TPI, né? Então o Brasil reconhece a criação aí do TPI. Beleza, moçada? Então é isso. Creio que nós matamos, né? Matamos. Muito bem. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, revisamos em 2 horinhas, né? Passando o pente fino aqui em cada um dos incisos, os 4 parágrafos. Eu sempre destaco o parágrafo 3º, tá? Então você dá uma reforçada no parágrafo 3º. Ele cai muito em prova.
não deixe de aprender, de rever a nossa aula sobre os parágrafos, porque esses 4 parágrafos são muito cobrados, em especial o parágrafo 3º. Tá bom? Sucesso, um abraço, fique com Deus.